pessoal, o tema de hoje é a reunião do Copom de janeiro, que, conforme o esperado, manteve mais uma vez a taxa Selic em 15%. Só que desta vez tivemos uma novidade importante no seu comunicado, que trouxe uma menção, uma indicação mais explícita de que efetivamente a taxa Selic começará a ser reduzida agora na próxima reunião no mês de março. O que o comunicado do Banco Central trouxe de mais importante, né? De um lado, ele ainda apontou aspectos que recomendam certa cautela, né? Olhando para as expectativas desancoradas, para o mercado de trabalho que segue resiliente, a própria atividade, mesmo que em moderação, de acordo com o esperado, as incertezas também, né, do ponto de vista externo. Então, tudo isso ainda, né, recomendando um posicionamento mais comedido. Por outro lado, ele indicou, né, que com a inflação já num processo de queda e sinais mais claros de que a política monetária está cumprindo o seu papel, né, está fazendo efeito sobre os canais de transmissão, nesse sentido ele vê que é necessário, né, que a estratégia mais adequada seria calibrar agora a magnitude, né, o grau de aperto monetário. E com isso ele mencionou claramente que antevê na sua próxima reunião um movimento inicial de flexibilização. Ao mesmo tempo, ele, no mesmo parágrafo, defendeu uma certa serenidade quanto ao ritmo e à magnitude do ciclo, né? O que indica também, né, conversa com essa incerteza que ele ainda tem em relação à convergência da inflação para a meta, né? Vale destacar que no comunicado ele reiterou as projeções atuais do Banco Central para a inflação, que, conforme, né, já o relatório recente de política monetária, elas estão em 3,4% para 2026 e 3,2% nos 12 meses encerrados no terceiro tri do ano que vem, que seria aí o final do horizonte relevante considerado. Ou seja, por essas projeções, a inflação só se aproxima da meta lá no final do horizonte relevante, quase no final de 2027. De todo modo, fica aí o sinal de queda para março e uma dúvida em relação ao qual o ritmo que será seguido, né, nesta primeira redução, se meio ponto ou 25 pontos. Nosso cenário nesse momento contempla uma queda de 50 pontos, e que argumentos nesse sentido são o próprio comportamento do dólar, né, em queda forte nos últimos dias, mesmo que seja um movimento global, também o próprio nível atual da Selic, que é realmente bastante elevado, e a melhora na margem dos índices de inflação. Tudo isso daria um suporte ao início no ritmo de 50 pontos. Mas, ao mesmo tempo, será importante monitorarmos os dados daqui até a próxima reunião, porque certamente eles vão contribuir nessa calibragem do ajuste inicial, e aí principalmente números do mercado de trabalho, de atividade e também da própria inflação de serviços, né? Claro que sinais de resiliência neste caso podem estimular o Banco Central a iniciar o processo de uma forma mais comedida. Em relação ao ciclo total, estamos alinhados a essa defesa por um movimento mais sereno, tendo em vista que nosso cenário hoje contempla a Selic sendo reduzida até 12,5% nesse ano de 2026, sendo que esse ciclo será retomado apenas no ano que vem, conforme aí um próximo governo já dê sinais mais claros em relação principalmente à política fiscal e à questão dos gastos. Então, a princípio, segue essa nossa leitura, cenário mais provável de redução de meio ponto em março, com a queda até 12,5% no final de 2026.